Então, aí é que a gente entra, né? O estresse mitocondrial e a resposta ao câncer. Então, o que acontece? Como eu já falei, dentro da mitocôndria estão acontecendo muitos processos metabólicos que não são somente a produção de ATP. As mitocôndrias estão gerando ali para a matriz um monte de proteína, um monte de moléculas além do ATP. Muitas moléculas essenciais, inclusive. Então, as mitocôndrias sintetizam aminoácidos, eles estão produzindo aminoácidos ali. Estão produzindo ácidos graxos, colesterol, M, grupo ferro e enxofre, que é super importante, vocês vão ver na mitocôndria lá mais para frente, nucleotídeos, diversos intermediários que atuam como sinalizadores para o núcleo. Então, sinalizadores celulares. A mitocôndria é, tipo assim, alerta. Ó, deu muita espécie reativa de oxigênio, proteína. Então, ela é uma sinalizadora importantíssima do estado de saúde do organismo. Grava isso. Ela é uma sinalizadora importante do estado de saúde, do que está acontecendo nesse organismo. E ela vai avisar para o núcleo vai trazer uma resposta de volta. Então, elas abrigam e regulam essas várias vias metabólicas, como, por exemplo, o ciclo do ácido tricarboxílico, a beta-oxidação, que a gente vai falar mais para frente, e o ciclo da ureia. Então, suas funções básicas. Então, o que acontece? A matriz mitocondrial, ela contém muitas proteínas e está se comunicando o tempo inteiro com o núcleo. Então, o que acontece? A gente fala que a sinalização anterógrada seria do núcleo para a mitocôndria. Então, o núcleo vai lá e avisa para a mitocôndria que tem alguma coisa acontecendo, que, por exemplo, manda fazer biogênese mitocondrial. Lá no início, não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei o quê? Que 250 proteínas são produzidas no núcleo para conversar com a mitocôndria, para ativar, para induzir biogênese, transcrição. Então, a mitocôndria foi perdendo DNA para o núcleo, né? Ela se especializou no OXPHOS, então o núcleo avisa ela que alguma coisa está acontecendo. Essa é a comunicação anterógrada, tá vendo? Fatores ambientais também fazem essa sinalização direta ou através do núcleo. Então, comunicação anterógrada. A gente chama de comunicação retrógrada a comunicação da mitocôndria para o núcleo. Por isso que esse nome enorme, cadê? Uncoupling Protein Response mitocondrial, ou seja, é a resposta à proteína desdobrada da mitocôndria. É uma sinalização de resposta a uma proteína desnaturada. Quando a mitocôndria percebe que dentro dela aqui, ó, tá vendo? Tem muita proteína desnaturada, tem muita proteína desdobrada, né? Unfold Protein Response, quando tem muita proteína que não está legal ali dentro, ela percebe que está acontecendo dano. E aí ela avisa para o núcleo que precisa ou fazer biogênese ou fazer apoptose, então precisa controlar, tem alguma coisa errada acontecendo. O que estimula essa mitocôndria a produzir essa resposta aqui, o PR? Vou falar o PR mitocondrial para facilitar, porque o nome é muito grande, né? Então, o que faz a mitocôndria expressar o PR? A baixa de ATP, não estou conseguindo produzir ATP, a célula está deficiente de ATP. Perigo, tem alguma coisa acontecendo. A diminuição do potencial de membrana mitocondrial. Aquele potencial de membrana, quando ele tem muita lesão na membrana da mitocôndria e começa a baixar o potencial de membrana, ela vai avisar para o núcleo. Quando tem muito cálcio livre, né, a mitocôndria participa do mecanismo do cálcio, mas ela guarda cálcio para manter a homeostase do cálcio. Quando ela se danifica, libera cálcio. Então, quando tem aumento de cálcio, ou quando tem aumento das espécies reativas de oxigênio. Então, ela vai entender que, caramba, não tem ATP, membrana está sem potencial, cálcio do lado de fora, estresse oxidativo, perigo, dano, e ela vai sinalizar para o núcleo para fazer o quê? Então, sempre que a gente tem acúmulo de proteínas, é um sinal de alerta. E aí, o que acontece? Que o envelhecimento e a hipóxia acumulam agregados proteicos na matriz. Quando a gente vai envelhecendo, a capacidade de correção desse dano vai diminuindo. Então, o envelhecimento e a hipóxia também, né, que a gente já viu lá, acumula isso na matriz. Então, essas proteínas ativam
a UPR mitocondrial para minimizar o impacto e proteger a célula. Então, vamos lá. Hipóxia. Algumas drogas que afetam a mitocôndria, vamos falar sobre essas drogas também. O envelhecimento, o estresse ambiental, toxinas e tal, vão causar estresse, são estressores mitocondriais, que vão levar à produção de espécies reativas de oxigênio, que vão comprometer a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa, levando a maior produção de estresse oxidativo e levando à mutação mitocondrial, e levando a esse monte de proteína desdobrada. E aí a mitocôndria vai lá, ó, mitonuclear sinalização. Então, ela vai lá para o núcleo, vai ativar a ATF5, não precisa saber isso em detalhes, que vai induzir a expressão do MURI, que vai fazer o quê? Que vai induzir a produção de chaperonas, de proteases e de subunidades para corrigir essas proteínas. Então, as chaperones, tudo são formas de corrigir essas proteínas que estavam desdobradas ou desnaturadas. Isso através de quê? Da indução da expressão de high shock proteins, das proteínas de choque térmico, principalmente a 60, e vocês vão ver a participação disso no câncer mais para frente. Então, vai induzir a expressão dessas proteínas de choque, que são para quê? Para corrigir o dano, para corrigir essas proteínas que estão aqui. E vão fazer o quê? Vão dobrar, né, properly folded proteins, que é unfold, né, vai dobrar, vai natural, vai corrigir essas proteínas, vai desfazer esses agregados proteicos e vai levar à sobrevivência da célula. Ou seja, é uma sinalização, dano, identificado o dano, mitocôndria fala com o núcleo para produzir coisas que vão corrigir o dano e levar à sobrevivência da célula. Resumindo, é isso. Mesmo que você não entenda e não decore todos esses nomes, high shock protein, isso aqui acontece. Então, é uma comunicação do núcleo para o controle de apoptose, certo? Ou seja, essa UPR mitocondrial, essa Unfold Protein Response, vai remover, promovem sobrevivência celular, mantém a integridade mitocondrial, impedem a liberação do citocromo C, porque quando o citocromo C é liberado, ele é extremamente oxidativo, né? E induz a apoptose intrínseca. Então, ele impede a liberação do citocromo C através da BAX, induz a transcrição de genes que dobram ou eliminam essas proteínas desdobradas, que foi o que eu falei, é a high shock protein, a proteína de choque térmico, principalmente a 60, que tem um papel importante no desenvolvimento do câncer, né? Ou seja, é essa resposta mitocondrial que define o destino da célula. E ninguém fala de mitocôndria, né? Como é que pode uma coisa dessa? O que define se uma célula, quem sinaliza, quem identifica, quem entende o que está acontecendo ali, o estresse daquele tecido, e define se essa célula sobrevive, se ela não sobrevive, se ela vai sofrer mitofagia, apoptose, é a mitocôndria que está sinalizando isso aí. Então, olha só, o papel da mitocôndria na dinâmica da mitofagia, na carcinogênese, na metástase e as possíveis terapias. Porque, poxa, é só pensar um pouquinho, né? Como é que isso é fácil da gente entender? O dano do DNA, as mitocôndrias, o câncer e o envelhecimento. Então, o envelhecimento está associado ao risco crescente de várias doenças, incluindo câncer. Aliás, o câncer, o principal fator de risco para o câncer é o envelhecimento, né? Então, justamente por causa desses danos mitocondriais. De acordo com a National Cancer Institute, 54% dos diagnósticos de câncer nos Estados Unidos entre 2012 e 2016 ocorreram em pacientes com mais de 65 anos. A idade média de todos os pacientes com câncer foi de 66 anos de idade, em média, e da morte por câncer de 72 anos. Né? Então, partindo aí, já entrando do envelhecimento para o câncer, porque se está envelhecido, consequentemente, aumenta o risco de câncer. Né? Então, os danos no DNA mitocondrial
danos no DNA mitocondrial é igual a maior exposição a espécies reativas de oxigênio. A gente começa a produzir mais espécies reativas de oxigênio. As células cancerígenas, e aí que é interessante, né? Como é que o câncer é uma doença difícil mesmo da gente conseguir achar o que fazer com ela, né? Porque as células cancerígenas, elas dependem desse sistema OXFOS, de oxidação fosforilativa, para sustentar justamente a sua proliferação. Elas precisam de muitas mitocôndrias, elas precisam, porque elas estão proliferando loucamente. Elas estão ali, para disseminação metastática, para resistência à quimioterapia, você precisa de células resistentes, você precisa impedir a apoptose, você precisa de mitocôndrias que ativem justamente a sobrevivência celular, né? Então, as células cancerígenas, elas induzem biogênese mitocondrial. Olha que loucura. E reprogramam metabolicamente aquele tecido para acompanhar as demandas de energia e produzir os blocos de construção de macromoléculas essenciais, necessárias para divisão celular e constante sinalização oncogênica. E aí a gente vê muito, agora um parênteses aqui, né? A gente vê muito se falar sobre antioxidante para o tratamento de câncer em pacientes oncológicos. Porque os antioxidantes são anticancerígenos. Sim, antes do câncer surgir. Então, já existe uma evidência robusta de que pacientes na vigência do câncer, você diminuir o estresse oxidativo, você facilita, e dependendo do agente que você use, você estimula a biogênese mitocondrial dentro da célula tumoral. Então, em pacientes com câncer, a gente tem que dar uma pausa, porque o raciocínio não é o mesmo de pacientes que não estão na vigência de um câncer. A gente não pode, vou tratar de... Não, é uma outra... Vocês estão vendo, é um outro mecanismo. É uma outra adaptação que essas células precisam. Então, se você dá antioxidante, se você estimula a biogênese mitocondrial, pensando que você vai estar protegendo, melhorando a qualidade do tecido, você pode estar alimentando o tumor. Então, infelizmente, não tem jeito. Naquele momento, você precisa de estresse para matar essa célula, né? Então, nem sempre, é o que eu falo, a gente tem que ter um raciocínio clínico. A gente tem que entender o contexto do nosso paciente, o contexto em que está inserido. O antioxidante é bom? Para quem, quando, em que momento, em que idade, que quantidade, que tipo de antioxidante, que ação ele tem, em qual tecido. Não dá para sair assim, né? Então, tem que ter triado o seu paciente bem, adequadamente, tem que ter feito exames. Não é sair prescrevendo, aquela coisa, me autossuplemento, me faço tudo, sabe? Então, cadê o acompanhamento? Cadê o paciente? Você conhece quem é? Você sabe da história? Você fez realmente a avaliação adequada daquele paciente? Então, não é tão simples quanto parece.